Olá, pessoal. A gente está agora na nossa segunda aula e agora a gente vai entrar já no assunto de prevenção, né, dessas lesões que a gente falou na aula anterior. Mas a gente vai falar especificamente um momento sobre nossa coluna vertebral, certo? E aí a gente vê nosso sistema esquelético, ele é dividido em um sistema, no nosso esqueleto apendicular e nosso esqueleto axial, né? E quando a gente fala no nosso esqueleto apendicular, a gente fala de membros superiores e membros inferiores. E nosso esqueleto axial, a gente entra na nossa coluna vertebral, na nossa caixa torácica e região de crânio, né? A nossa coluna vertebral, ela é dividida em quatro partes. Nós temos a nossa região da cervical, né? Temos a região da torácica, da nossa coluna torácica, temos da lombar e nós temos também da sacrococcígea, né? Nossa coluna, ela tem curvaturas fisiológicas, que a gente chama. Por que fisiológicas? Porque ela é natural do nosso corpo fisiologicamente, né? Então, a gente tem nossa cervical, ela tem um movimento de lordose, nossa coluna torácica, ela tem um movimento já de uma curvatura cifose, né, cifótica, da lombar lordose e da nossa sacrococcígea cifose. Então, ela faz esse movimento de lordose e cifose. Quando a gente fala dessas curvaturas que são fisiológicas, nós temos as patológicas, que são as famosas escolioses, né? E aí a gente entra, eu já trago para vocês um artigo que ele fala justamente sobre os efeitos da mobilidade articular, né, como método de aquecimento ativo, né? Ele teve como objetivo justamente já identificar, né, investigar o efeito que essa mobilidade ela pode ter no, como um aquecimento de um treino, né? E esses tópicos que mostram aí para vocês, ele fala justamente que foram esses tipos de efeito, né, que essa mobilidade causou nesses indivíduos avaliados, né? Teve um aumento na amplitude de movimento devido a uma maior lubrificação pelo líquido sinovial. O que que é o líquido sinovial? Lembra da nossa articulação que a gente falou lá no início? Entre as nossas articulações percorre um líquido que é chamado de líquido sinovial. Ele é responsável por lubrificar nossas articulações, né? Então, justamente a gente precisa de constante movimento para dar essa lubrificação eficaz, né? E aí é chamado de líquido sinovial. Outro efeito, outro tópico também, benefício que eles observaram nesse estudo foi a diminuição da rigidez passiva dos músculos tendinos. A gente não conseguiu, não foi, foi observado, né, que teve uma diminuição dessa rigidez, então acabou se tornando bem eficaz. Assim como também foi possível observar alterações, no caso, uma redução da dor desses indivíduos a partir que realizaram essas técnicas de mobilidade, né? Além disso, também teve um aumento no controle postural devido à consciência corporal aumentada, né, pela estimulação desses receptores, né, proprioceptivos dessa cápsula articular. Ou seja, o indivíduo que realizou esse aquecimento antes de começar o treino teve essa melhora perceptível, né, no seu controle postural e acabou auxiliando no treino. Assim também como foi observado, teve uma melhora da velocidade de reflexos, como também foi observado alterações das propriedades inibitórias que podem prejudicar a força muscular. Então, antes de um treino, acaba se tornando bem eficaz a realização de um aquecimento, né? Que foi até justamente essa conclusão que eles chegaram. Foi considerado extremamente eficaz a utilização do protocolo de mobilidade como um aquecimento pré-treino, né? Seja quais são os esportes, né? Por meio de, o que ele fala aí, os esportes em meio de treinamento que exige principalmente de uma maior amplitude de movimento funcional, forças e mudanças multidirecionais, o que inclui o nosso Krav Maga, né? E aí a gente entra justamente nesses aquecimentos. Então, o que que a gente vai falar de aquecimento? Né? O aquecimento nada mais é do que dar uma ativada, uma aquecida no corpo antes de começar o treino de fato. A gente está falando de coluna vertebral, então a gente entra falando aqui de alguns aquecimentos que podem estar sendo utilizados antes desse treino, né?
Esse nosso primeiro aí de cima, a gente consegue observar, né? Vou mostrar para vocês. Ela está realizando, justamente realizando esse movimento de como se fosse um abdominal, né? E aí ela consegue realizar esse movimento, voltei. Esse movimento, né, de abdominal trabalha bastante a região de core, que a gente chama, né, que é a nossa região de abdômen. Ah, mas a gente está falando de coluna vertebral. Coluna vertebral, a gente precisa trabalhar paravertebrais, musculaturas, né, na região posterior da nossa coluna, e abdômen, que é extremamente importante. Então, a gente pode estar aquecendo esse indivíduo realizando esses abdominais. Temos três tipos de abdominais aí que podem estar sendo utilizados como um aquecimento. Outro também a gente consegue observar flexão, né? Flexão, na verdade, ela acaba sendo importante como aquecimento para, seja para a coluna, membro superior, membro inferior, ela é um ótimo aquecimento para estar se realizando, né? Além da flexão, temos essa prancha lateral que vocês estão observando abaixo, né? Que faz uma lateralização. Então, o indivíduo está na posição de, com o membro, lembra, cotovelo estendido, fazendo uma extensão, faz uma lateralização. A gente consegue observar e faz umas movimentações, né, da região da coluna. Tá? Então, é aquecimentos que podem estar sendo utilizados para dar aquela aquecida para começar um treino, né? E além disso, a gente também tem sobre mobilidade, né? Que a mobilidade, ela justamente é a gente realizar pequenos movimentos das nossas articulações, mobilizar, né? Que são essas mobilidades ativas que eu vou estar trazendo para vocês. Esse primeiro a gente consegue observar na imagem, é uma mobilidade que ela está fazendo da região, pega a região cervical e região torácica também, né? E faz essa movimentação, ela realiza então, esse movimento, pode fazer algumas repetições, quando a gente fala de mobilidade, a gente pode estar trabalhando em uma repetição de uma série de 20 repetições ou duas séries de 15 a 20 repetições. Mobilidade são coisas pequenas que a gente consegue fazer em repetições de grande quantidade, claro, de acordo com um certo limite, né? E aí a gente consegue também, por que que é importante a gente entender sobre a mobilidade da coluna, né? Principalmente na região torácica e cervical. Porque a região da torácica e da cervical, ela pode ter um impacto também, né, na região dos nossos ombros, né? E às vezes não consegue fazer algum tipo de golpe que envolva membros superiores, não é escápula, não é o ombro, pode ser a região torácica, ou região cervical, que pode estar dando uma limitação, né? Outro vídeo que eu trago aqui para vocês também, ó, similar, fazendo esse movimento de lateralização, fazendo essa movimentação, acompanhando o cervical e pegando região torácica aí também, né? A gente acaba trabalhando sempre a coluna como um todo. Esse outro exercício também aí é similar àquele que a gente viu também anteriormente, essa diferença que ele está fazendo, como se fosse uma passada, né, uma flexão de joelho com o quadril ali, e ele faz também essa lateralização, né, da região da coluna torácica, né, e sempre fazendo um acompanhamento da coluna cervical, né, até porque quando a gente trabalha esses exercícios, a gente precisa estar trabalhando a cervical para acompanhar mobilizando e também para evitar qualquer tipo de vertigem, qualquer tipo de montura, né? Todos os exercícios que a gente vai ver de agora em diante, sempre a gente deve orientar a fazer esses exercícios trabalhando a respiração, né? Fazendo sempre puxando o ar pelo nariz e soprando pela boca. Então a gente faz o movimento, ó, e solta. Quando a gente trabalha exercícios com auxílio da respiração, a gente consegue até reduzir um pouco do nosso cansaço, né? Da nossa fadiga muscular que chega a ser o nosso cansaço. Outro exercício que eu consigo trazer para vocês aqui também é a mobilidade que pega tóraco-lombar. Luiz, eu não tenho bola suíça para trabalhar no meu espaço. Pode fazer no chão, né? Aí, com esse exemplo que eu estou dando para vocês com a bola suíça, com essa bola, causa maior instabilidade, que tem que ter um maior controle postural indivíduos que conseguem dar fazer essa evolução, né? Mas se não tem, dá para estar fazendo também no chão. Ó. Observem ela fazendo pequenos movimentos, né? Faz essa mobilização da região torácica e da região lombar também, né? Vejam mais uma vez. Faz, ela está segurando um
um dispositivo, mas pode ficar solto. Quero intensificar, vou trabalhar também membro superior nesse meu, com esse meu treino de hoje. Eu posso colocar um pezinho de meio quilo. Então, a gente pode ir fazendo uma variação, né? Vai depender do nosso objetivo no nosso treino do dia, né? A gente tem aqui também, consegue observar, ela fazendo outro exercício, ó, lateralizações, lembra? Fazendo algumas rotações, seja para a esquerda, como rotação para a direita da região da coluna vertebral, né? Lembra aquelas a ostocinemática que eu falei lá na nossa primeira aula? São esses movimentos que a gente vai saber que a nosso corpo nos permite fazer nossas articulações e a gente vai começar a trabalhar em cima deles, né? E a gente consegue observar também. A gente tem outro aqui também, ó, ela fazendo essa lateralização, pode associar com o membro superior. Aí vocês observam que ela está com a bola, ela está fazendo uma estabilização de membros inferiores, né? A gente pode, posso aumentar meus alunos, eu consigo, eles já estão bem treinados, eu consigo progredir com eles nos meus exercícios, eu posso colocar eles na bola para dar maior estabilidade. Eles já estão fazendo isso super bem. A gente tira o contato, então, aí do pé, a gente afasta da parede, deixa somente a região dos dedos em contato com o solo para aumentar essa dificuldade. Então, isso a gente vai ajustando conforme o que a gente for observando desses alunos, né? Que a gente também tem que saber que a gente não consegue realizar os mesmos aquecimentos, não os mesmos aquecimentos, mas os mesmos graus de mobilidade, de dificuldade com o iniciante ou com um já mais avançado, né? Ou também, às vezes, se você pega aquele iniciante que já pratica outras modalidades, tem um bom condicionamento físico, você consegue observar que ele consegue também estar fazendo. Então, essa avaliação do nosso aluno que é o que vai diferenciar no nosso aquecimento para saber até que ponto a gente consegue fazer com eles, né? A gente observa que a gente tem uma turma de um horário que está progredindo bem, tem um bom controle postural, seja de equilíbrio, seja o que for, a gente consegue evoluir um pouquinho mais com ele, né? Outro exercício aqui também que a gente consegue visualizar a tora com barra ainda com essa mobilidade, né? Quando a gente fala da região da coluna vertebral, dificilmente a gente vai falar isoladamente somente cervical, somente torácica, somente lombar, porque elas são como um todo, né? A gente consegue às vezes focar mais em tórax lombar, ou cervical, torácica, só que a gente tem que estar também atento em relação a isso e a gente vai trabalhando também, né? Olha, faz essas movimentações aí, vocês conseguem observar, de flexão e extensão de tronco, né? Outro exercício que a gente consegue visualizar, e aí a gente consegue já incrementar membros superiores presentes, a gente faz a extensão, né, de tronco associado com extensão de membros superiores, né? Porque se a gente for fazer uma análise biomecânica, olha como ela está fazendo exercício. O membro superior esquerdo está em isometria e inflexão, o direito está fazendo uma extensão e flexão, faz a extensão conforme a extensão do tronco, e ela vai fazendo essa movimentação, engloba tanta mobilidade aí, nosso foco tórax-lombar, como pega também um pouco de membros superiores, né? E aí eu trago outro estudo para vocês, né? Esse estudo ele fez examinaram, né? O nome do estudo é examinando a mobilidade da coluna vertebral, capacidade aeróbica, né? E o movimento funcional em pacientes com dor crônica inespecificada, nossa famosa lombalgia, né? Não tem, por não especificada, não tem um tipo de identificação, motivo, né? Eles buscaram justamente avaliar isso porque a gente às vezes encontra algum indivíduo, hoje em dia a população, cerca de mais de 80% apresenta algum tipo de desconforto na região lombar. Então eles fizeram um estudo, né, o controle, um estudo de caso controle com 30 pessoas com dor lombar e 30 sem, né? E fizeram técnicas de mobilidade da coluna lombar para tentar identificar essas limitações. E aí eles concluíram justamente que as pessoas com uma dor lombar crônica não específica apresenta uma amplitude de movimento e capacidade aeróbica nos planos sagital e frontal diminuídas, né? Então, a gente tem os movimentos funcionais prejudicados, o que que isso pode nos impactar? Se chega aquele indivíduo chega hoje e diz assim, poxa, instrutor, professor, hoje eu cheguei, eu estou com um desconforto na lombar, então mas ele já é de forma crônica, mas é hoje que está incomodando. A gente tem que ficar atento que ele pode ter uma amplitude de movimento restrita
e vai ter dificuldade de realizar algumas técnicas, então a gente fala assim, ó, então vai um pouquinho mais devagar hoje, vai no teu limite, vê o que que tu consegue estar fazendo, não vamos forçar também tanto ele, porque ele já tá com um tipo de algia aí presente, um tipo de dor presente, né? E aí a gente pega esse aqui também, pega a lombar principalmente, mas a gente acaba pegando membro superior, que nem eu falei para vocês, engloba tudo. Esse aqui é uma técnica, uma mobilidade que eu acho ela fundamental. A gente encosta na parede, a perna que está próxima à parede fica em flexão de quadril, flexão de joelho. A gente pede para o indivíduo fazer com uma abdução horizontal, fazer uma rotação lateral, dependendo da região. Aí vai fazendo lateral para um lado e volta e sempre acompanhando a região cervical. Eu acho de fundamental esse tipo de técnica, né? Ó, vejam mais uma vez, ela realiza, vai e volta, sempre acompanhando que é para evitar que fique tonta, tá? Né? Daí faz de um lado, depois troca, vira para o outro lado, a perna que está próxima à parede, contato com a parede, fica flexionada, com o braço também, e faz novamente o movimento, né? Ó, isso, realizando bem direitinho, ok? E volta. Esse daqui, esse é outro tipo de mobilidade, eu acho que deveria ser incluso em todos os treinos, seja de academia, né? Eu sei que no futebol é incluso bastante também essa mobilidade, mas na luta deveria ser algo diário, né? Em todo o treino ser feito. Porque aqui você está trabalhando uma mobilidade lombar, quadril, joelho e você ainda pega um pouco de tornozelo. Veja o quanto ele é eficaz. O indivíduo ele fica sentadozinho com os braços estendidos na região posterior, atrás dele, né? E ele faz essa flexão de joelho aí, e ele vai fazendo essas rotações. Tenta encostar o joelho, né, que vai para próximo do solo, tenta encostar ele no chão e depois retorna e fica fazendo essa movimentação. Essa é uma mobilidade que acaba tendo um bom aquecimento nas articulações, seja de joelho, principalmente quadril e lombar, né? Tem indivíduos que apresentam, chegam com um quadro de lombalgia, que precisam fazer uma reabilitação. Tem indivíduo que chegou, eu travei da coluna hoje, estou com uma dor lombar. A gente começa trabalhando isso, porque se travou da coluna, tá ruim da coluna, a gente precisa lubrificar, né? Quando a gente fala de lubrificar, a gente fala de quê? A gente fala do líquido sinovial, e a gente precisa que ele percorra ainda mais e lubrifique essa articulação. E a mobilidade, ela vai nos proporcionar esse tipo de lubrificação, né? E já ela vai, toca, retorna e faz. Outro tipo também de técnica que pode ser utilizado, né? Esse treino de mobilidade, né? Tá deitadinha, vai, leva a perna para um lado, depois pode levar para o outro, ou faz direto só de um lado, depois troca, com os membros totalmente estendidos, né? E aí leva, peça para com que o indivíduo não realize movimentos na região cervical, nem de flexão, nem acompanhe, fique estabilizado e só realize os movimentos da região da coluna, né? Ó, vai de novo. Volta. Esse aí é um tipo de mobilidade também que a gente consegue estar trabalhando da região da lombar, ok? Outro também, lembra? Aqui, ó, a gente fez com ela de barriga para cima, em decúbito dorsal, que a gente chama, né? E aqui a gente realiza um decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo. Mesma posição, braços estendidos, é, e aí o corpo, a região da cervical da cabeça pode dar uma lateralizada também para deixar em contato, e a gente pede para o indivíduo para fazer o movimento agora posterior. Vai, pode acompanhar com a cabeça do lado. Também a gente consegue trabalhar aí um pouco dessa mobilidade, dessa coluna lombar, né? E aí vocês observam que o dele ele consegue ir bem direitinho para trás. Então, além de trabalhar bem legal a mobilidade da lombar, ele está trabalhando a torácica dele também. Então, acaba mobilizando ela bem, né? E fica bem interessante, né? E aí a gente viu aqui, então, um pouco de mobilidade, né? Algo que a gente pode estar trabalhando no início de um treino ou durante um treino também, a gente pode aplicar antes de começar. E a gente entra também com os alongamentos, certo? E aí a gente entra com o alongamento, que a gente pode ser classificado como alongamento estático ou alongamento dinâmico, né? E aí quando a gente fala de alongamento estático, né? Vejam esse primeirozinho aí debaixo dessa moça, ela tá deitada de barriga para cima, né? Em decúbito dorsal, e ela abraça as pernas e ela fica paradinha lá fazendo esse alongamento, podendo ficar para o alongamento ser
ter um bom efeito fisiológico, né? Ele tem que ser acima de 60 segundos, mas às vezes a gente consegue fazer uma ativaçãozinha, né? Com um tempozinho menor. Só que aí a gente trabalha no estático e tem o dinâmico. O estático, ele está paradinho fazendo esse alongamento, e o dinâmico, ele faz esses alongamentos, ó, ele faz essas movimentações. Eu alongo, estico, né? Então a gente faz isso, tipo de mudança, né? E além disso também, ó, esses dois tipos, paradinho, alongamento estático, a gente consegue alongar bem legal os paravertebrais aí, quadrado lombar, ela estendeu os ombros dela, a gente consegue pegar um pouquinho de trapézio ali também, né? Trapézio, parte mais medial, superior. E a gente pega em um dinâmico também, igual o indivíduo vai e volta, ele faz essa, tá em quatro apoio, faz essa posição que a gente chama de bebê, né? De criança, e a gente consegue trabalhar até com associada com uma extensão de tronco, né? Consegue trabalhar uma posição clássica no yoga também utilizada, né? E a gente tem esses dois tipos de alongamento que consegue trabalhar bem legal essa coluna. Outro tipo também, a gente tem aí ó, o alongamento estático, no qual realiza uma extensão de tronco, né? A gente vê na imagenzinha abaixo da moça, ela tá com o membro estendido, ela eleva, faz uma extensão da cervical e ela consegue realizar esse alongamento, fica um tempo assim parado. E a gente pode associar também ou com um dinâmico, que ela vai, realiza e volta. Vocês observam que nesses videozinhos que eu mostro para vocês, ele consegue até mostrar para vocês a musculatura que está sendo ativada. Então, ó, vocês observam que está pegando tanto os paravertebrais, como pega tríceps no momento, está pegando toda a cadeia posterior ali, né? Isquiotibiais, pega tríceps sural ali também. Então, é bem interessante para ser utilizado, acaba englobando como um todo, né? Isso aqui é outro tipo de alongamento estático que pode estar realizando também. A gente fez naquela mobilidade, lembra? Que a nossa modelo fez lá no início. E a gente pode pegar um alongamentozinho também aí, que ela faz esse movimento, sustenta por um tempinho, que a gente consegue estar movimentando toda essa região de paravertebrais, de trapézio, fazendo esse alongamento. Pega um pouquinho de serrátil ali também, grande dorsal, né? Esse outro aqui também é um tipo, a gente fez um movimento dinâmico ali, né, como se fosse para mobilidade, né, a gente pode para fazer para alongamento, e aí a gente faz esse movimento lateralizando também, leva, aí na nossa imagem ela levou cervical, acabou lateralizando, fez também região de rotação da coluna vertebral, levou quadril, também fez uma flexão de joelho, né. E aqui outro tipo de alongamento, mais clássico. Vai, volta, faz uma flexão, extensão de tronco, retorna, consegue também fazer um alongamentozinho dinâmico de paravertebrais, né? A gente, além de paravertebrais, a gente, vocês vão ver a setinha aí embaixo, né? Acaba pegando um pouquinho de cadeia posterior, né? Pegando ali os isquios tibiais, bem interessante. Outro dinâmico, né, que é a posição do gato, que a gente chama, né, que o indivíduo faz a posição como se tivesse o gato, né, aquela posição que ele faz toda aquela extensão, e aí ela vai e flexiona de novo. Então, esse movimento é bem interessante, porque além de você fazer um bom alongamento, você acaba trabalhando também uma boa mobilidade também junto, né? Outro movimento aí também, ó, pode estar trabalhando, tá em quatro apoios, faz, junta um pouquinho região glútea para tentar sentar no calcanhar, e aí levanta, e aí vocês conseguem ver que está pegando bastante a musculatura como um todo aí, né? Outro tipo de alongamento que a gente consegue estar trabalhando. Algumas pessoas vão ter dificuldade. Quem pode apresentar uma dificuldade de fazer um alongamento? Aquele indivíduo que tem encurtamento, né, muscular, que a gente chama, ou seja, não está tendo uma boa, a musculatura não está fazendo um bom alongamento, não está esticando tanto quanto deveria, né? E acaba tendo, às vezes, uma limitação da amplitude de movimento, não completa o movimento por um simples encurtamento que com o alongamento ajudaria bastante, né? E aí, tudo isso que a gente falou de prevenção, de lesões de prevenção e de técnicas de prevenção que podem ser utilizadas na coluna vertebral. Em que momento a gente vai precisar disso? Quando a gente for ter um treino de rolamento, principalmente, a gente tem que estar bem tranquilo para estar realizando esse rolamento, cruzado também, né? Porque acaba você precisando fazer umas rotações, umas movimentações da coluna vertebral, amortecimento também. Então, assim,
Tudo esse tipo de técnicas a gente vai precisar estar preparado para fazer dependendo do tipo do nosso treino do dia, né? Então a gente tem que saber qual vai ser o treino de hoje, esse rolamento. Então a gente vai estar saber como separar que tipo de aquecimento, que tipo de mobilidade, se eu quiser trabalhar no dia, dependendo da técnica que eu vou estar utilizando, né? Então são técnicas que a gente pode estar usando no nosso treino. Essas foram as referências utilizadas nessa aula de hoje. Muito obrigada.